Olá, turma, bem-vindos. É muito bom estar sempre com vocês desenhando. Eu vou começar hoje talvez uma série, vamos ver, não sei, mas hoje nós vamos começar a desenhar, a ver os esquemas mais elementares para a construção do rosto, da face de uma figura humana, usando todas aqueles esquemas que nós já estamos habituados a fazer, através das formas geométricas, para que a proporção possa se realizar com facilidade e a gente vá treinando a nossa percepção visual. Então, de início eu vou fazer o rosto tradicional e depois, num outro vídeo, nós vamos ver o rosto no estilo mais conhecido do Oriente, que é o mangá. Então a gente vai ver fazer esses dois e perceber como e quais são essas diferenças. Hoje o desenho tradicional para vocês. Vamos lá. Para começarmos a desenhar a face humana, nós vamos começar com a figura geométrica básica, o círculo, a circunferência. Então, dessa circunferência, que você vai fazer sempre fraquinho, porque nós estamos fazendo um esboço. O esboço é um traçado para que a gente chegue na proporção ideal. Então, depois disso, nós vamos dividir ao meio essa circunferência com uma linha vertical. Depois disso, mais uma vez, nós vamos dividir essa circunferência ao meio com uma linha horizontal, como se fosse um alvo. A partir daí, nós vamos perceber que estamos fazendo uma divisão, duas divisões são partes iguais, e nós vamos pegar uma parte dessa divisão aqui, transportamos para a parte de baixo e traçamos mais uma linha horizontal. Assim, nós teremos uma, duas, três partes. Tudo bem até aqui? Fácil. Agora, para comprovar e para facilitar o nosso esquema, nós vamos perceber que ao traçarmos uma linha vertical no limite da circunferência desse rosto que estamos fazendo de um lado e traçando do outro lado, grosso modo, a gente já percebe que a face humana ela não é reta, ela não vem da cabeça e desce reta, ela tem um ângulo. E é aí que nós vamos chegar no ponto aproximado de fazer o ângulo. Então, para isso, nós vamos, na parte de baixo, nós vamos dividir em três partes. Tá certo? Aqui a parte de baixo, essa linha, vou fortalecer um pouquinho mais. Então, eu vou dividir do outro lado a mesma coisa. Três partes iguais. Vamos pegar uma dessas partes e traçar aqui, ó. A outra parte, a mesma coisa. Não é aqui, desculpa, calma. É essa parte, lembram? Aqui na extremidade. Então vamos lá. Daqui a aqui, traçamos outra parte. Muito bom. Então já encontramos um ângulo. Agora vamos encontrar o limite da curva. O limite da curva vamos pegar essa parte do meio, olha só, e marcar um ponto aqui, um ponto aqui. Já estamos determinando aquele limite da mandíbula, tá certo? E aí sobrou aqui embaixo é a parte que nós vamos fazer o queixo. Se fôssemos fazer uma figura masculina, é deste limite para mais o queixo masculino. Se vamos fazer uma feminina, é deste limite nessa média para menos. Vamos então usar os extremos. No caso, vamos para um rosto feminino. Então, nesse extremo, eu vou pegar essa medida e diminuir um pouco. Aliás, eu estou exagerando bastante, ó. Daqui a aqui. Depois a gente arredonda dentro desta área. Porque, afinal de contas, apesar de estarmos com um esquema bem rígido, a gente precisa começar a ter essa liberdade de traçar do jeito que nós queremos o nosso rosto. Isso que eu estou fazendo é mais um guia para que o exagero não fique tão acentuado quando a gente não deseja isso, tá vendo? Não deseja esse exagero. Então, nesse caso, eu estou exagerando um pouco mais para a gente poder perceber melhor estas coisas. Então, o queixo estaria nessa área, tá certo? Aí, desse ponto, nós vamos traçar
uma linha que vem no limite que nós encontramos desse ponto para cá, vamos traçar uma linha aqui e daqui para lá a mesma coisa, outro ponto. Então assim nós já estamos determinando a face de uma figura, o rosto de uma figura, ok? A partir daqui a gente pode ir arredondando, porque o rosto ele tem formas arredondadas, não é verdade? Então a gente pode ir arredondando um pouquinho, não é? Um pouquinho fica legal, fica interessante, para que a nossa construção fique mais esteticamente equilibrada. Muito bom. Então essa está a face básica do rosto feminino. A partir daí nós vamos pegar essa medida e dividir ao meio, que vai dar aproximadamente, não é? Aproximadamente, certo? O meio do nosso rosto. E é nesse meio, nesse limite, que nós vamos começar com os detalhes. Então aqui é onde vai ficar localizado o nosso olho. Então aqui é o ponto médio para a gente desenhar o olho. Para fazer um olho, nós vamos, grosso modo também, a gente sabe que tem uma parte de um lado que é igual do outro lado. Então a gente sabe que tem um espaço entre o limite da face para dentro, um espaço, não é, que a gente vai usar. E entre um olho e o outro existe também um outro espaço. Esse outro espaço é aproximadamente a medida de um olho, tá certo? Então, grosso modo, a gente pode fazer assim, ó, dividindo essa parte em uma parte que vai o olho, metade dela é o limite que falta para terminar. Dividindo aqui e separando para que a gente tenha equilíbrio, né? Eu vou eliminar esses excessos de riscos para a gente não se confundir. Esse limite já estamos determinando o olho do nosso personagem. Então estaríamos fazendo um olho aqui e um outro olho deste outro lado. Tudo bem até aqui, fácil, só que eu ainda não estou determinando a forma precisa do olho, tá certo? Eu estou fazendo apenas a marcação. Para quem desejar se aprofundar para conhecer melhor o desenho do olho, nós já temos um vídeo mostrando como desenhar o olho. Então é só dar uma olhadinha depois de assistir esse daqui a aula que mostra exclusivamente o desenho do olho. Marcou o espaço do olho, a gente sabe que aqui o nariz fica para baixo e ele tem aproximadamente também a largura de um olho. Então essa medida de um olho é igual à largura nesse espaço de um olho, e aqui tem o outro olho que tem aproximadamente igual. Ok? Muito bom. Fiz a marcação aqui do olho. Do nariz. Para fazer um nariz, desenhar um nariz, a gente pode, grosso modo, também, olha, imagina uma elipse. Vamos imaginar uma elipse aqui, ó. Essa elipse já demarca. Eu não preciso nem fechar aqui para não complicar muito com muitos riscos. Então aqui, ó, imaginando que é uma elipse, já marquei a parte do nariz. Esse nariz, vamos imaginar que ele está um pouquinho arrebitado. Então aqui eu já vou ter uma área marcada, porque aqui já é a parte de cima do nariz, tá certo? Essa é o limite da parte superior do nariz, tá certo? Então fica aqui em cima a parte do nariz e esse limite o outro. Tudo bem? Fácil. Então eu tenho a aba lateral, tá certo? As narinas, e aqui no meio nós vamos fazer especificamente a narina do olho da nossa figura. Então nós temos uma de um lado e a outra do outro lado, limitando aqui neste espaço. E aqui é a parte de cima do nosso nariz e que vem coincidir aqui com a parte da testa e a sobrancelha. Então, basicamente, a gente já riscou o limite do nosso nariz. Feito isto, vamos aproveitar que nós estamos no olho e já definir o tamanho do nosso olho aqui. Então, essa parte aqui, ó, o finalzinho, o formato do olho, a gente já aumenta, já sobe um pouquinho, avança e vai descendo, tá certo? E
a íris. Depois vocês olhem o vídeo que eu fiz mostrando como desenhar um olho. Você marca esse limite dividindo em 3 partes iguais. A pálpebra, ela está aqui em cima e ela acompanha a forma, a trajetória do olho, e aí você só arredonda. Sabemos que a pupila, que é aquela parte pretinha, ela está localizada aqui no meio do olho, tá certo? E aí já vamos reservando também a área do brilho do olho, que nós vamos ter de um lado, aqui vai ser a pupila, a parte bem escurinha. A gente pode fazer uma outra brilho menor do outro lado e vem o sombreamento do olho, que dá a cor do olho. Para fazer a sobrancelha, a gente tem o limite do olho, não é? E o limite máximo onde termina o olho, esse intermediário aqui, esse final aqui. E ela tem um formato. Você vai pegar dentro desta linha limite que nós já fizemos no meio da circunferência e sobe, não é? Marcou o limite, aqui é a sobrancelha. Então você vai ultrapassar um pouco o limite, quando chegar no 1/3 do olho, sobe e depois é só descer. Ó. Vai, eu vou fazer reto, depois a gente arredonda. Vai e volta. Vai e volta mais fininho. Estou exagerando para a gente ver o traçado reto, depois é só arredondar, ok? Muito bom. Feito um lado, vamos para o outro lado. Então é importante você se guiar um olho guiando o outro para saber onde estão os traçados, para que ele fique de preferência o mais igual possível do outro. Então eu tenho aqui o limite de 1, eu sei que aqui ele avança, depois desce um pouquinho e faz a curva. Avança, sobe e faz a curva, e ele terminou um pouco aqui em cima. Então eu tenho esse formato do olho, tá certo? Aí aqui ele subiu, veio para o lado esquerdo e aí ele desceu como fez do outro lado. E a íris dividimos em 3, dá uma olhadinha, ela sempre avança um pouquinho e aqui está com brilhos, né? E a pupila aqui no meio, que depois a gente detalha um pouquinho mais. Tudo bem? Até aqui fácil, né? Então aqui nós vamos marcar também a pálpebra, tá aqui, e vamos finalizar aqui com esta outra sobrancelha. O limite, a gente sabe que subiu um pouquinho, ele estaria próximo a esse elemento. Então vejam o que eu estou fazendo, me guiando para que elas fiquem um pouco mais equilibradas, não fiquem tão fora de medida. Então olha só onde está o limite, não é? O olho terminou aqui aproximadamente, o limite está aqui, então ele subiu e aqui depois fez este movimento aqui, ó, vai e volta. Então assim a gente vai tendo melhor a ideia, não é, de como é feito a sobrancelha. Marcações básicas para depois a gente arredondar as curvas e finalizar. Ok. Agora vamos marcar a boca. Boca é fácil. Se vocês acharem interessante, também tiverem dificuldades, deixa um aviso, dá uma mensagem, manda uma mensagem e informando que aí eu faço exclusivamente desenhos, não é? Explicando como fazer a boca. Aqui eu já vou direto marcando de uma maneira geral, porque existem várias formas de fazer o espaço que a boca da minha figura vai ocupar. Então ela vai ter essa medida básica, né? Ela vai se aproximar do nariz e termina aqui embaixo, próximo ao queixo. E a boca, ela tem esse formato aqui, ó. Então eu estou fazendo o formato básico. Aqui em cima nós temos essa partezinha curvada, não é? E já estou também já aproveitando e marcando o lábio inferior. Aí a boca tem um formato aqui em cima, um Vzinho, ela termina nesses pontos aqui, vai fazer a parte do lábio superior e depois é só marcar embaixo e a gente tem o lábio inferior da nossa figura, do nosso rosto. Tudo bem até aqui, não é? Ótimo. Então, pescoço. Para marcarmos o pescoço, nós temos referências e as referências estão aqui, ó, próximo do nosso olho. Então, nós temos
para um pescoço mais fino, o meio, e para um pescoço um pouco mais a gente vai afastando para lá. Então vamos pegar aqui a parte da pupila e a gente pode já traçar aonde estaria o limite do pescoço da nossa figura. O limite do pescoço da nossa figura. Olha só, olha só. Então assim eu vou usando referências e encontrando medidas para que o desenho do meu rosto saia de acordo com o que eu desejo, com o que eu quero. Tranquilo? Muito bom. Agora que nós fizemos uma face que poderia ficar careca ou não, né? Vamos terminar o restante, porque pode ser que façamos o cabelo e ele venha a cobrir ou não. Mas vamos desenhar, porque aqui nós estamos desenhando. Então o legal é desenhar, mesmo que a gente elimine depois. A orelha pega na base do nariz e vai até o meio aqui, ó, entre o olho e sobrancelha. Aí ela vem aqui subindo, né? Depois abre um pouquinho, volta e aqui ela fecha. Tá certo? Então eu vou abrir e vai. Este é o movimento da nossa orelha. Desse jeito você vai construir a sua orelha. Vai, abre, né? Desce e aí vem fazendo. Então, feito esse movimento, a orelha ela tem esses detalhes, tá certo? Então a gente já pode começar a fazer alguns destes detalhes para mostrar um pouco da anatomia da nossa figura. Então vem, tá certo? E aqui ela vai abrindo. Então tenho aqui, né? Aqui. Depois, na hora de finalizar, a gente pode ir diminuindo mais, fechando ou fazendo do jeito que quiser. E pode colocar um brinco aqui, pode fazer um daqueles grandes. Aí é questão de cada um colocar e fazer o que achar mais interessante. Ok. Agora que nós fizemos a base estrutural aqui da nossa figura, vamos aproveitar e desenhar um cabelo para não deixar, só pelo menos fazer uma marcação, né? Porque existe uma infinidade tão grande de fazer cabelos aqui, mas vamos deixar uma aqui, ó. Então vamos imaginar que o cabelo está saindo daqui, tá certo? Aqui está a testa. E esse cabelo, vamos imaginar um cabelo bem solto aqui, ó. Pode até cobrir o olho se você quiser, ok? Ó, pode fazer movimentos, não é? Ó. Ele pode até fazer esses movimentos aqui. Aqui vem outras mechas, né? Se houver necessidade e vocês acharem que vale a pena, a gente pode depois fazer uma aula só para mostrar cabelos. Ó. Aqui a mesma coisa. Então, se esse cabelo veio, a gente pode até já confirmar aqui se ele vai passar por cima da orelha ou por trás. A gente vai definindo isso. Eu vou fortalecer porque talvez fique muito fraquinho. E o cabelo pode até, né, passar frente aqui ou como desejarem. O ombro é só, depois vocês vão verificar que na figura humana, essa medida aproximadamente é o tamanho de um pescoço. Então, nesse ponto, a gente faz uma curvatura aqui, ó, que é onde vai fazer a parte do ombro, para ter uma referência. E depois é só unir fazendo curvas, tá certo? Fazendo curvas para a construção do restante da figura que nós estamos fazendo. Aí a roupa, ela avança acima, não é? Não fica grudada, tem que ter esse detalhe de avançar para poder perceber ela assentando em cima da figura. Então, este é o traçado básico do esquema geral, tá certo? Agora que nós temos o traçado básico, para facilitar, eu posso até fazer assim, ó, essas linhas guias, que foram estas aqui que nós marcamos, ó, a linha de base, estas outras, essa do meio e tudo mais, que são linhas usadas, auxiliares na verdade, usadas para nos ajudar na construção, podemos até só dar uma rápida limpada. E isso eu estou limpando porque eu fiz muito forte, vocês vão fazer bem mais fraquinho. Agora vamos ao desenho, vamos fortalecer só aquilo que faz parte da construção da nossa figura, que seria com o lápis 6B. Agora eu venho aqui, ó, e vou
vou marcando a nossa figura. Essa parte de fora, ela é mais grossa do que a parte de dentro. É aqui que entram os cílios. Então, os cílios aqui no meio, menores, aqui menores. Tá certo? Aqui está a parte dos cílios. Estou exagerando para enxergar com bastante facilidade. Aí aqui nós temos o olho. Eu vou só fazer a marcação porque nós não estamos fazendo detalhes, sim o conjunto do rosto. Então vamos fazer essa daqui também, ó. Então aqui está a pálpebra, fortalecendo, que é o que faz parte agora do desenho. Essa sobrancelha que nós marcamos, como foi muito forte, eu vou diminuir um pouquinho, porque agora nós vamos marcar a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, eu vou fazer os traços básicos. Ela, nesse limite, ela faz um movimento, vem, olha só. E aí, ó, ela vai deitando assim, ó. Quando chegar aqui nesse ponto, ela já mudou de direção. Esse é o movimento básico para fazer a sobrancelha. Lógico, um resumo, né? E aí no meio a gente vai fazer umas linhas que vão se misturando. E aí nós temos a forma básica e fica mais natural fazendo esses riscos mais soltinhos assim, ó. Mesma coisa desse lado. Então aqui os movimentos soltos, tá certo? Aí conforme avança, vai descendo, vai deitando aqui, ó. Tudo bem? Então este é o movimento que nós vamos fazer para desenhar sobrancelha. Aqui nós temos o nariz, então fortalecer a narina, essa parte aqui que vem, e somente fortalecer essas abinhas das narinas aqui, ó. Aqui marcou como se fosse um sombreamento, né? Porque a luz vai bater na face e faz sombra na base do nariz, não é? Aqui também às vezes faz uma sombrinha também, e às vezes até faz embaixo aqui, ó. Então essa sombra, como a testa é mais proeminente, essa parte é mais funda, iria fazer uma sombra aqui embaixo. Ó, bate, a sombra fica nessa parte embaixo do olho, ok, ó. E aqui o final do olho, né? Final do olho da nossa figura. Aumenta um pouquinho mais aqui, pronto. Então, nariz está aí, vem de cima, avança, vem, faz um movimento e aí está. Agora a boca. Para fazer a boca, nós já vimos que o esquema é esse. Vem, vamos fazer o lábio superior, esse lábio superior aqui, ó, faz esse movimento, certo? Vem para cá. Se você quiser, pode até fazer um sombreamento nele, ó. Tá certo? Aqui embaixo é mais escuro um pouquinho e conforme ele vai avançando, vai ficando mais clarinho, ou seja, aqui embaixo é mais escuro, tá certo? E vai clareando um pouco, porque ele não é uma coisa reta, então ele vai ter uma curva também, tá certo? E depois nós temos aqui a boca semi-aberta, não é? Que é o movimento mais característico feminino. Aqui a gente pode fazer um brilho. Então aqui está a marcação de um tom. No caso de um rosto feminino, não tem problema de abusar na hora que estiver fazendo os lábios. Pode marcar, que é diferente na hora que a gente vai fazer de homem. Se pintar assim, começa a ficar um pouco estranho, tá certo? Um pouco, então não marca. E às vezes a gente também marca aqui embaixo, por quê? Porque aqui às vezes tem uma parte afundadinha do queixo,
tá certo? Aqui também tem aquela parte afundadinha e que marca. E aí, vamos aproveitar, já que vamos deixar uma de fora e uma coberta. Então a gente faz o movimento aqui, esta orelha, não é isso? Ó. Está aqui. Vamos então aproveitar e deixar um detalhe legal aqui, um brinco. Poderia ser outro tipo qualquer, mas um tradicional aí. E o rosto. Então o rosto ele vem, aumenta um pouquinho aqui em cima, ó. E aí vem para a curvatura. Agora sim a gente vai fazendo curvas, né, mais acentuadas. E vem o pescoço que nós já riscamos. Ele vai parar aqui, porque aqui vem a roupa, tá certo? E vai. Então o rosto basicamente você já conhece, já desenhou. Agora vamos imaginar, vamos só marcar pelo menos aqui, ó. O cabelo ele sobe e vem. Vamos fazer uma mecha passando por aqui, ó. Pronto. Essa mecha tá aqui, ó. Então ela faz uma sombra, tá certo? E vem, pode até vir se você quiser passar por trás. Aí é da imaginação de cada um, do que deseja fazer. Aqui vem, ó, podemos fazer também aqui um pedaço, vai, que vem por cima, tá certo? Ó, vem por aqui, passou por cima da orelha. E aqui escureceu um pouco mais. Aqui está. A gente fortalece um pouco aqui, ó. Porque aí, fortalecendo um pouquinho, a gente valoriza um pouco mais a parte do rosto. Só uma riscadinha de leve. E aqui está a figura o rosto feminino visto de frente, para que você perceba como é feita e como é fácil fazer estas construções seguindo esses esquemas elementares. No outro vídeo eu vou aproveitar esta mesma folha para a gente fazer do lado como seria o rosto, né, básico do mangá, tá bom? Até a próxima aula.